graça do Pai. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos meditar em João capítulo 14, apenas no versículo 7, terminando a resposta de Jesus à pergunta feita pelo apóstolo Tomé aí no início desse capítulo 14, amém? Então nós estamos nesse capítulo 14, versículo por versículo, e amanhã nós vamos ver, o pedido feito pelo apóstolo Filipe e como Jesus também respondeu a esse pedido que o apóstolo Filipe fez. Hoje, então, encerrando a resposta que Jesus deu ao apóstolo Tomé na pergunta que ele fez: para onde vais? Jesus encerra então dizendo a Filipe e a todos os demais apóstolos, e a nós, porque o apóstolo João, que ali também estava presente, pela inspiração do Espírito de Deus, deixou registrado. Jesus declarou: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Repitam. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Mulheres. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Só os homens aí. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Glória a Deus. É notável como num pequeno versículo como este, Jesus inseriu por 3 vezes o verbo conhecer. O verbo conhecer é um dos verbos mais importantes na Sagrada Escritura. Um verbo que muitas vezes nós não fazemos ideia da profundidade do seu significado, desde quando ele começa a surgir na Bíblia Sagrada. Em Gênesis capítulo 4, versículo 1, vamos abrir aí abra na sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículo 1, onde o verbo conhecer aparece pela primeira vez. Gênesis, como todo o Antigo Testamento, foi escrito na língua hebraica. A tradução que nós usamos aqui na igreja é a Bíblia em português, revista e atualizada. E a nossa tradução, ela não é muito boa neste versículo, porque aqui está escrito assim, Gênesis 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Leiam vocês. Muito bem, na nossa Bíblia aqui, o verbo que surge aqui é o verbo coabitar, ou habitar junto, morar junto. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. O verbo original do texto hebraico aqui não é o verbo coabitar, mas o verbo conhecer. Em hebraico, o verbo iadá é o verbo conhecer. E então, para corrigir o texto, repita comigo: conheceu o homem a Eva, sua mulher.
esta concebeu e deu à luz a Caim. É assim que está o texto no original. Conheceu, e não coabitou, mas conheceu. O verbo conhecer é usado aqui para expressar a relação conjugal do esposo e da esposa, do homem e da sua mulher, relação que gera uma nova vida, que leva uma nova vida a ser concebida, gerada e nascida. É assim que o verbo conhecer surge única e exclusivamente no contexto bíblico, somando todas as literaturas na face da terra. Em nenhum outro livro na face da terra o verbo conhecer surge com este significado, só na Bíblia Sagrada. Tanto no hebraico do Antigo Testamento, como no grego do Novo Testamento. Vamos agora para o Novo Testamento. Abra em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. Mateus, capítulo 1, versículo de número 25. Mateus, capítulo 1, versículo de número 25. Último versículo desse capítulo, né? E este capítulo narra a história de quê? Da concepção virginal de Jesus. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, sem participação de nenhum homem. José, que estava noivo de Maria, desposado significa noivo, o casamento já estava marcado, estava desposado, então viu que ela tinha concebido, ela estava grávida. E José, talvez pensando que ela engravidou de uma outra pessoa, porque não foi dele, mas amava muito Maria e não queria expô-la publicamente, expô-la ao julgamento de uma moça que estava noiva e que não era mais virgem e que ficou agora grávida, deveria ser apedrejada com a criança ainda no ventre. Essa era a lei no Antigo Testamento, e José não quis expô-la a isso, mas ele entrou numa grande confusão emocional, mental, e dormindo à noite, o anjo Gabriel veio em sonhos e falou com ele: não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela está concebido é do Espírito Santo. E você vai adotar esse menino aí como seu filho e vai dar a ele o nome de Jesus, porque na lei israelense, nas épocas bíblicas, o homem é que dava o nome aos filhos, não a mulher. O homem dava o nome aos filhos e registrava como sendo seu filho e ele sendo o pai. Então, o anjo Gabriel estava ordenando aí a José para registrar Jesus como seu filho, como seu filho, como se fosse o filho de José. E você vai receber então Maria, e vai deixar acontecer aí essa gravidez, essa gestação, e esse menino que vai nascer, você vai dar ele o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus em hebraico, Yeshua, traduzido é Jeová salva. Então, ele salvará o seu povo dos seus pecados. E assim fez José, obedecendo a mensagem do anjo de Deus, que era a mensagem de Deus para ele. Ele entendeu então o que estava acontecendo com ele, com a sua noiva. Ele casou-se então com Maria, e aí encerra o capítulo 1 dizendo assim,
Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Repitam. Aqui nesse versículo, a nossa tradução revista e atualizada colocou corretamente o verbo conhecer. O verbo conhecer aqui, contudo, não a conheceu. O Novo Testamento foi escrito em grego. O verbo aqui é o verbo em grego ginosko. O verbo ginosko, o verbo conhecer. E aquilo significa que ele não a conheceu, significa que ele não teve relacionamento conjugal, sexual com a sua esposa Maria, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. É claro que depois que Maria teve Jesus, então José e Maria, como um casal normal e abençoado por Deus, tiveram os outros filhos, cujos nomes são claramente citados em Marcos capítulo 6. O nome de 4 filhos e mais algumas filhas que não são citados os nomes, portanto não sabemos e nem diz o número das filhas. Mas José e Maria tiveram filhos e filhas. Não caiam nessa conversa mentirosa do catolicismo romano, que Maria só foi mãe de Jesus e que não teve outros filhos. Isso é uma mentira que nega a Escritura. Na Bíblia Sagrada está claríssimo que Maria e José formaram a família, tiveram outros filhos, esses irmãos de Jesus. E o catolicismo gosta de dizer assim, que em hebraico não existe outra palavra para parentes, e por isso chamava de irmãos. Irmãos, que mentira, eu sou professor de hebraico. A minha aluna de hebraico aqui, a Cleidmar, minha aluna de hebraico. O William, que leu aqui, já é formado em hebraico, foi meu aluno de hebraico. O Wilson e a Marlene, eles são meus alunos de grego. Isso é mentira, irmãos. Claro que existem todas as palavras para parentes, para marido, para tio, para sobrinho, para primo. Aí o catolicismo diz, não existia uma palavra para primos, para parentes. Chamava então os primos de irmãos. Isso é mentira. Maria e José tiveram outros filhos, cujos nomes estão citados aí. Veja, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, quando Jesus foi a Nazaré, já no seu ministério. Marcos capítulo 6, versículo 3. As pessoas diziam, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Leia. Portanto, Jesus era o filho mais velho, o primogênito de Maria e José, que não teve a participação de José na sua concepção, porque foi obra do Espírito Santo, mas depois que ela teve Jesus, José e Maria tiveram uma vida conjugal normalíssima, porque o casamento não é pecado, o casamento é uma bênção de Deus. E tiveram filhos, como Deus manda ter, os casais terem os filhos. E aqui estão citados os nomes de 4 filhos de Maria e José, irmãos de Jesus. Nome deles, nome dos 4, repita aí: Tiago, José, Judas e Simão. Tiago, José,
esse Tiago aí se tornou depois o primeiro bispo da igreja de Jerusalém e o que escreveu a carta de Tiago que está aí na Bíblia. E esse Judas que está aí, irmão de Tiago, irmão de Jesus por parte de Maria, foi quem escreveu a carta de Judas, que está antes do Apocalipse. Tiago e Judas, irmãos de Jesus. E além desses irmãos, ele teve também, ok, lê essa frase: e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Não vivem aqui entre nós suas irmãs. Só que o nome das irmãs não foi citado e nem quantas eram. Mas José e Maria tiveram irmãos, filhos e filhas. Por quê? Voltando para Mateus 1:25, José não a conheceu, e o verbo conhecer aí significa o mesmo que nós lemos lá em Gênesis 4:1, está se referindo à intimidade do casal, ao relacionamento conjugal do casal. José não teve com Maria um relacionamento conjugal enquanto, olha aqui, tá? Enquanto, a preposição ou conjunção, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Mas depois que ela deu à luz, eles estavam casados, abençoados por Deus num casamento, e nesse casamento tiveram filhos que mais tarde também foram convertidos ao seu irmão Jesus e foram salvos em nome de Cristo Jesus. Aleluia, amados. Agora, voltando ao nosso assunto aqui de hoje, o verbo conhecer. Que sentido mais profundo é esse aí do verbo conhecer dentro da Bíblia? O verbo conhecer, ele tem um significado de um conhecimento real, um conhecimento pleno, um conhecimento perfeito, um conhecimento íntimo. Ele não tem nada a ver com um conhecimento superficial. Não tem nada a ver com conhecer só um pouquinho. Tem a ver com conhecer muito. Tem a ver com conhecer tudo. É por essa razão que Jesus definiu vida eterna como conhecimento de Deus. É o que nós lemos ali no primeiro versículo que eu coloquei ali para vocês. Vocês vão seguir agora aí comigo. Quando Jesus orou em João, capítulo 17, nós vamos chegar lá. Estamos em João 14. Vamos chegar ainda em João, capítulo 17, essa oração tremenda de Jesus, tá? Essa oração de Jesus ao Pai, e nessa oração ele ora definindo o que é a vida eterna. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Repitam. Vida eterna é conhecer a Deus, conhecer o Pai, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo. Vida eterna é entrar num relacionamento muito profundo com Deus. Por essa razão é que no Antigo Testamento, o povo de Deus, que era a nação de Israel, Deus chamava Israel de a sua esposa. Deus era o esposo, Israel era a sua esposa. E aquela esposa traiu o seu esposo, adulterou espiritualmente, se prostituiu espiritualmente, porque adorou a outros deuses, invocou a outros deuses. Por isso Deus levantou profetas, como por exemplo o profeta Oséias,
e falou para o profeta Oséias se casar com uma prostituta, para, através desse casamento de Oséias com Gomer, uma prostituta, mostrar para o povo como que Deus estava se sentindo em relação a esse povo. Um povo que Deus formou desde Abraão, Isaque e Jacó, um povo que Deus libertou com mão poderosa do Egito, um povo que Deus guiou pelo deserto pelo espaço de 40 anos, e um povo que Deus deu a eles uma nação onde as cidades já estavam construídas, as fazendas, a agricultura já estava plantada, o gado já estava lá nas fazendas. Outros cultivaram os cananitas e Deus expulsou os cananitas e deu essa terra para eles. Uma terra que eles não compraram, uma terra que eles não cultivaram, uma terra que eles não plantaram e deram para ele o gado que eles não compraram. Deus deu uma nação completa para esse povo, para cuidar desse povo. E esse povo foi infiel a Deus. Foram como uma esposa adúltera, sem vergonha, prostituta, e que teve amantes, fez dos deuses pagãos seus amantes. E por isso Oséias passou pelo mesmo problema, casando-se com uma prostituta, para dar essa mensagem para o povo: foi isso que vocês fizeram com Deus. No Novo Testamento, o novo Israel, o novo povo de Deus é a sua igreja. A igreja de Jesus Cristo. A igreja que é colocada no Novo Testamento como a esposa de Cristo, a esposa do Cordeiro. Por isso o verbo conhecer tem a ver com o relacionamento do casal. Porque é a partir de um relacionamento profundo que Deus quer ter conosco, espiritualmente falando. Aleluia. Por isso Jesus coloca que a vida eterna é conhecer a Deus. Por isso, queridos, que só vai para o céu quem começou a conhecer Deus na terra. Quem não começou a conhecer Deus na terra, e conhecer de verdade, e conhecer profundamente, e conhecer pela palavra, um conhecimento que gera vida, um conhecimento que opera vida espiritual, um conhecimento que tira das trevas para a luz, um conhecimento que transforma vidas. Quem não começou a conhecer Deus desse jeito na terra, não tem céu para essas pessoas não. Vão fazer o que no céu? Porque a vida eterna é conhecer a Deus. Esta é a vida eterna, 2 pontos: que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem revelaste, enviaste. Aleluia. A partir daí, eu escolhi alguns textos do Antigo e do Novo Testamento sobre esse conhecimento que Jesus está pregando aí para os apóstolos e chegou para nós aí em João capítulo 14. Em Oséias, que eu acabei de citar para vocês aí, o profeta Oséias, Deus fala que aquele povo traiu Deus porque eles tiveram uma rejeição do conhecimento. Rejeitaram o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Já abriram? Oséias 4, 6. Amém? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Repitam. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para
Tem duas coisas aqui nesse versículo. Primeiro, uma no sentido geral. Deus está falando de todo o povo. Todo o povo de Deus. O povo de Deus. Ele não está falando aqui de outros povos da terra. Não está falando aqui dos povos pagãos. Não está falando agora dos povos ímpios, como nós vimos agora no Salmo 37, dos ímpios. Ele está falando do povo que é chamado por aí povo de Deus. Como diz no livro das Crônicas, e nós até cantamos um cântico aqui hoje, o povo que se chama pelo meu nome. Deus está falando desse povo, o povo dele. O povo de Deus está sendo destruído. Por que o povo de Deus está sendo destruído? Porque lhe falta conhecimento. Porque lhe falta conhecimento. E agora vem a segunda coisa. A culpa de faltar conhecimento para o povo é que aqueles homens que Deus colocou à frente desse povo para pregar para eles a palavra de Deus, que no Antigo Testamento eram os sacerdotes, e que no Novo Testamento são os pastores, eles rejeitam o conhecimento. Eles rejeitam o conhecimento. Quem deveria mais conhecer a palavra de Deus para ensinar ao povo são os pastores. Mas pastores estão rejeitando o conhecimento. Nós estamos fazendo agora, mês que vem, 500 anos de reforma protestante. A reforma protestante começou a partir de Martinho Lutero, gerando pastores que tinham grande conhecimento bíblico. Grande conhecimento de palavra de Deus. Muitos pastores. As igrejas protestantes que foram se disseminando na face da terra eram igrejas que tinham ensino verdadeiro da palavra de Deus. Mas no início do século XX, quando Deus enviou sobre a terra um avivamento espiritual, e esse avivamento ficou conhecido depois, mais tarde, como o pentecostalismo. O pentecostalismo foi um avivamento de Deus. Só que os homens colocaram a mão na obra de Deus. E quando o homem coloca a mão na obra de Deus, o homem estraga a obra de Deus. O pentecostalismo foi um avivamento de Deus. E a prova desse avivamento ser um avivamento de Deus, não de homens, não de igrejas, não de pregadores, é um avivamento. Um avivamento não é uma obra de homens, não é uma obra de igrejas, não é uma obra de pregadores, é uma obra de Deus, é algo que vem do céu e gera conversões em massa. Isso é o que acontece, é o fenômeno que acontece no avivamento são conversões em massa, multidões de pessoas convertendo-se a Cristo, convertendo-se a Deus, voltando-se para a palavra de Deus. O avivamento pentecostal foi uma bênção, mas os homens colocaram a mão e estão transformando ele cada vez mais numa coisa terrível. Uma das coisas que os homens fizeram depois do avivamento pentecostal foi dizer para todo mundo que ninguém precisa estudar nada, não. Não precisa estudar a Bíblia. Deixa tudo por conta do Espírito Santo. Só vale os dons do Espírito Santo. É falar em línguas, é profetizar, profecias, curas. Ninguém precisa ficar estudando Bíblia, não, porque a letra mata.
Usaram um versículo da própria Bíblia para negar a Bíblia, interpretando esse versículo de maneira totalmente incorreta. O pentecostalismo então gerou igrejas aonde nem o povo estuda a Bíblia e nem os seus pastores estudam Bíblia, porque querem dizer em nome do pentecostalismo, em nome do Espírito Santo, que não precisa. E com isso eles estão, olha que grave, pecando contra o próprio Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo quem inspirou toda a Escritura. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, tá? Para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Por ela, o homem de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você vai a um médico, você quer que esse médico seja formado ou não? Seja formado em medicina? E que seja perfeitamente habilitado para te atender na sua enfermidade? Você vai no advogado, quer que o advogado seja alguém formado? Ou pode ser um picareta qualquer? Você vai num dentista, quer que o dentista seja formado? E se ele não for formado? Você senta na cadeira e abre a boca para ele? Mas ele tem dom, que tal? Ele tem muito dom, ele gosta muito de fazer isso, não vai não? Para as coisas triviais da vida, para as coisas triviais do dia a dia, nós queremos pessoas responsáveis e que tenham conhecimento do que estão fazendo. Até quando o seu carro estraga, você quer levar num mecânico que entenda disso. Você quer fazer uma reforma na sua casa e quer um pedreiro que trabalhe direito. Você quer construir uma casa, você precisa de um engenheiro, de um arquiteto. Agora, para a vida eterna, para as coisas celestiais, para as coisas que não são temporais, para as coisas que não são passageiras, para as coisas da eternidade, para as coisas da salvação, irmãos. Então nós temos pastores que não precisam de Bíblia, não precisam de formação, não precisam estudar. Está correto isso, irmãos? Falem para mim se está correto isso. Perceberam? O pentecostalismo que foi um grande avivamento de Deus, por causa da mão do homem, ele está destruindo tudo que a reforma protestante começou a construir. Eu já experimentei na minha vida, irmãos, todos os dons do Espírito Santo citados em 1 Coríntios 12. Já falei em língua, já interpretei língua, já tive profecia, já fui usado para curas, já fui usado para milagres, para a palavra do conhecimento, para a palavra da sabedoria. Já vi todos esses dons em operação. Mas a nossa fé não pode ser baseada em dons. A nossa fé é baseada na palavra. A fé não vem pelos dons. A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. E a Bíblia diz que até pessoas que tiveram só dons, vão dizer naquele dia para Jesus: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Aleluia, irmãos.
Não deixa o gato tirar a atenção de vocês. Senão ele passa a ser um gato diabólico, não vou ter que expulsar ele. Muito bem, queridos. Os próprios pastores que deveriam estar cheios do conhecimento de Deus e ensinando para as pessoas, são os que rejeitam o conhecimento, e o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Está lá, Oséias 4:6. O conhecimento é um processo dinâmico, ele não é um processo estático. Às vezes, as coisas triviais da vida, você tem aquele tanto de conhecimento e está bom. Mas o conhecimento de Deus, não, nunca está bom. O tanto que você conhece de Deus nunca é o suficiente. O tanto que você conhece de palavra de Deus nunca é o suficiente. Quanto mais você conhece Deus, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você percebe que tem mais a conhecer. Por isso que quem para o conhecimento, esse conhecimento vira estático, para de conhecer, sinal que não conheceu. Me desculpe, é sinal que não conheceu. Quem verdadeiramente conheceu a Deus, sabe que tem muito ainda a conhecer. Que tem muito, sempre mais a conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu sei que tem para conhecer, para aprofundar. Por isso que Deus disse também através do profeta Oséias, agora aí, Oséias capítulo 6, versículo 3, definindo então o processo de conhecimento como um processo dinâmico. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Vocês. O início do versículo, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não vem com esse negócio que muita gente aí, que para mim é uma cambada de gente preguiçosa, diz assim, o que eu conheço já está bom, não precisa ir mais além não. O que eu conheço já está bom. As pessoas que fazem isso são medíocres. E o reino de Deus não é de gente medíocre. O reino de Deus é de gente que quer crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Como nós vamos ver mais para frente ali. O conhecimento de Deus já se encontra revelado em duas dimensões preciosas. O que nós vamos ler agora em Romanos 1, 18 a 20, é como a própria Escritura declara aqui, o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, declara que o conhecimento de Deus já está plenamente revelado na dimensão da criação. São duas dimensões do conhecimento de Deus. A dimensão da palavra e a dimensão da criação. A criação, que eu estava falando agora para vocês, agora mesmo, sobre o mundo como o cosmos, a criação de Deus revela o conhecimento de Deus. Então nós vamos ler Romanos 1, do 18 ao 20. Todos encontraram? Vamos ler juntos, todos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ninguém tem desculpa de dizer: ah, não conheço a Deus, nunca ninguém me falou. A Bíblia está dizendo que nenhum homem tem essa desculpa. E por que não tem essa desculpa? Olha o que diz o versículo 19. Porquanto, olha essa frase aqui, ó. O que de Deus se pode conhecer. Olha, amados, tudo o que de Deus se pode conhecer já é manifesto entre os homens. Já é manifesto entre os homens. Por quê? Porque Deus lhes manifestou. Aí ele explica melhor ainda no 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, as qualidades invisíveis de Deus, por exemplo, o seu eterno poder, ou seja, a onipotência de Deus, como também a sua própria divindade, a essência divina de Deus. Olha o que vem agora depois de divindade aí, ó. Claramente se reconhecem. Está escrito claramente ou obscuramente? Claramente. Obscuramente? Claramente. Confusamente? Claramente se reconhecem. Desde quando? Desde que veio a televisão? Não, desde o princípio do mundo, sendo percebidos. Então dá para perceber? Dá para perceber? Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O conhecimento de Deus já está revelado na sua criação. A criação revela o Criador. Davi conhecia a Deus por meio da criação. Salmo 19 ele escreveu: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento a obra de suas mãos. Um dia transmite essa mensagem a outro dia, uma noite a faz conhecida a outra noite. Não há uma linguagem nem palavras que dele se possa ouvir, mas por toda a terra percorre a sua mensagem. Os homens vão para a praia, para prostituir, para encher a cara, para se aventurar no mar, e não enxergam o mar que Deus criou, as montanhas que Deus criou, as árvores, os pássaros, o céu, o sol, a lua, as estrelas. Se aproveitando da criação de Deus e rejeitando o conhecimento de Deus. Por isso que o versículo 18 aí começou com: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o conhecimento de Deus já está revelado. Além de estar revelado na palavra, está revelado em toda a criação. Inclusive no próprio homem, que foi, em Gênesis 1:26, a coroa da criação de Deus. Mas nem em si mesmo o homem enxerga a realidade de Deus. A relação entre meditação e conhecimento é o que nós vemos no Salmo número 1, versículos de 1 a 3. Não precisa nem ler, porque a gente fala bastante isso aqui, né? Aquele homem que ele é abençoado, por quê? Porque não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei, movido por esse prazer, ele medita de dia e de noite.
Por isso ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido, prosperará. Aleluia. Isso aí está falando da prosperidade espiritual do homem que medita na palavra de Deus, e por essa meditação ele vai se aprofundando neste conhecimento de Deus. Como obedecer o que está lá em Oséias 6,3? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, meditando de dia e de noite na palavra de Deus. Além de meditar na sua casa, na sua vida pessoal, vocês têm o privilégio de ter uma congregação onde meditamos aqui na palavra de Deus. Onde não ficamos aqui brincando de igrejinha, fazendo programações que não alimentam. Estamos reunidos aqui, cada vez que nos reunimos aqui, temos um verdadeiro rodízio espiritual para nos alimentar da palavra do Senhor. Por isso que eu vou me apresentar diante de Deus com a minha consciência limpa, porque eu lutei de dia e de noite enquanto vivo, para trazer para vocês uma palavra que não é ideia minha, que é palavra de Deus, para alimentar a sua vida e levar você para o céu. Glória a Deus, amados. Porque Deus não quer que nós tenhamos um conhecimento pela metade, não. Nem um conhecimento superficial. Ele quer que nós tenhamos um conhecimento pleno. Por isso, nosso próximo item ali, pleno conhecimento, é o que nós vamos ler em 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 2 até o 8. Amém? Enquanto lermos, você vai notar aí quantas vezes aparece a palavra conhecimento. E como no versículo 3 aparece pleno conhecimento, no versículo 2 aparece pleno conhecimento, e no versículo 3 aparece conhecimento completo. Não conhecimento incompleto, conhecimento completo. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 2 até o 8. Vamos ler juntos? Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nem precisa pregar aqui, a palavra toda está falando por si mesma. Tá? E esses, eu já ouvi por aí, sabe? De pastores que não estudam Bíblia, estão aí à frente de igreja inventando coisas, inventando doutrinas erradas, usando como desculpa que Jesus não chamou gente com conhecimento, não, ele chamou pescadores que eram ignorantes, não conheciam nada. Aqui
Aqui está um desses pescadores ignorantes aqui, o apóstolo Pedro. Falando aqui de pleno conhecimento. E encerrando essa epístola ainda, no 3,18, 2 Pedro 3,18, tá? Exortando ao crescimento espiritual, como o crescimento na graça e no conhecimento. Então, 18, último versículo da epístola, da segunda epístola de Pedro. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Repitam mais uma vez. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Existe um fenômeno nas igrejas cristãs, não só as de agora, mas nas igrejas cristãs de todas as épocas do cristianismo. Um fenômeno registrado por Jesus quando ele declarou em Mateus 22:14 que muitos são chamados, mas... Vocês falam tão baixinho, nem quase que eu não escutei. Muitos são chamados, mas... Por causa disso, surge um fenômeno nas igrejas. Porque as igrejas, no plural, reúnem esses chamados e esses escolhidos. E como Jesus colocou, muitos chamados, poucos escolhidos, dá a ideia de que a maioria é quem? A maioria é de chamados. E a minoria é de? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por causa disso, as igrejas denominacionais, elas entram em crise espiritual. Porque os homens espirituais são poucos. Os chamados não são espirituais, os chamados são crentes carnais. Crentes carnais são os que começaram a conhecer o Senhor, mas pararam. O conhecimento deles não é dinâmico, o conhecimento deles é estático. Eles começaram a conhecer o Senhor? Começaram. Mas eles não prosseguem em conhecer, eles não crescem nesse conhecimento. Eles pararam nesse conhecimento, tá? E alguém enganou a eles, eu acho que foi o diabo, tá? Que convenceu a eles que está muito bom, o tantinho que eles conhecem já está bom, não precisa mais nada não, está bom. Isso acontece com todos os muitos chamados. Os poucos escolhidos são aqueles que quanto mais conhecem, mais querem conhecer. Por isso que são os eleitos de Deus. Mais querem conhecer. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele escreveu trazendo uma reclamação que ele não conseguiu trazer para eles uma doutrina profunda, um alimento sólido, mas teve que dar leite espiritual porque eles são carnais. É o que nós vamos ler aí em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Esses crentes são os muito chamados. Os muito chamados não evoluem, não progridem, não crescem na vida espiritual. Eles ficam aquela mesma coisa.
eles ficam estáticos no conhecimento de Deus. Eles ficam só no leite espiritual. Ficam só naquelas doutrinas mais fáceis. Não vão para a maioria da Escritura, porque a maioria da Escritura são doutrinas mais difíceis. São alimento sólido, como nós vamos ler agora ali no último texto nosso de hoje, Hebreus capítulo 5, de 11 a 14. Onde o escritor de Hebreus trouxe, a mesma reclamação que o apóstolo Paulo havia trazido para os coríntios, o autor aos Hebreus também trouxe aqui. Porque o autor aos Hebreus estava falando de um assunto aqui muito importante na carta aos Hebreus, que é a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio dos levitas na antiga aliança. Como Cristo é superior, como a nova aliança em Cristo é superior à antiga aliança que havia no período do antigo Israel. Aí o autor da carta aos Hebreus estava escrevendo, de repente notou assim que as pessoas para quem ele estava escrevendo não tinham maturidade, apesar do tempo que elas eram convertidas, não tinham maturidade para entender essas coisas. Aí ele escreveu isso aqui que nós vamos ler, Hebreus 5, de 11 até o 14, amém? Vamos ler juntos com toda atenção, todos. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Entendeu toda essa leitura? O conhecimento de Deus nos leva ao alimento sólido, a doutrinas mais profundas. E como essas doutrinas são maravilhosas. Como a Escritura revela para nós, amados, a face de Deus. E essa face resplandece e muda nosso pensamento, e mudando o nosso pensamento, transforma a nossa vida. E transformando a nossa vida, influencia em tudo o que vivemos, em todas as nossas circunstâncias. Transforma a vida do homem, da mulher, do pai, da mãe, dos filhos, da família e da congregação em Cristo Jesus, que está sendo firmada nessa palavra, uma palavra poderosa de Deus. É por isso que Jesus, que também aparece assim, que também aparece, começa a falar numa atmosfera de aparente decepção momentânea com aqueles primeiros apóstolos, colocando a conjunção condicional se. Se vós me tivesseis conhecido. Amanhã nós vamos ler o que ele vai falar para Filipe. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces.
Não me conhecestes ainda? Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. A nossa maneira de conhecer Deus não é vendo face a face. Isso é depois. A maneira de nós começarmos a conhecer Deus é contemplando a sua face aqui na sua palavra. Esse conhecimento já gera tanto amor que passamos então a ser herdeiros da glória eterna preparada para quem? Para aqueles que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para todo mundo? Para aqueles que o amam. E porque o amam porque já estão conhecendo a Ele aqui, através da sua palavra, da sua verdade absoluta. Aleluia. Você está tendo da parte de Deus essa oportunidade. Todos os dias eu oro e Deus fala comigo de milhões de pessoas que estão no mundo e não estão tendo esta oportunidade que vocês estão tendo. De ouvir uma palavra como essa, esclarecedora, como o Senhor tem nos dado aqui em nosso ministério. A mesma coisa que Jesus disse aos apóstolos: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, bem-aventurados os ouvidos que ouvem o que vós ouvis. Eu vos digo que muitos profetas e justos, lá do antigo, dos antepassados, desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Coisas estas que o apóstolo Pedro escreveu na primeira epístola, que anjos anelam perscrutar, e que muita gente que está agora com essa oportunidade não lhe dá valor algum. Por isso é que Paulo disse em 2 Timóteo 2,19 que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Traduzindo, o Senhor conhece os seus poucos escolhidos e sabe que eles têm fome, sede e avidez pelo seu conhecimento. Como todos os outros também trabalham, também ralam, também criam família, mas não usam nada disso como desculpa para dizer: não vou à congregação. Porque a sede, a fome, a avidez que eles têm de conhecer a Deus é maior que o seu cansaço, é maior que o peso que estão carregando durante o dia, e é por essa sede que eles até sentem alívio quando estão carregando esses pesos. Porque a palavra de Deus os sustenta, a palavra de Deus os fortalece, a palavra de Deus os nutre, a palavra de Deus os alimenta, a palavra de Deus os transforma, porque essa palavra de Deus
é uma pessoa, Jesus. E Ele está vivo. E Ele está bem aqui conosco nessa noite. Vamos invocar o nome dEle agora. Agora que Ele falou conosco na palavra, fique de pé aí e louve a Ele agora. Senhor, nós invocamos o Teu nome nessa hora. Obrigado, Senhor, te louvamos, engrandecemos, glorificamos, exaltamos o Teu glorioso nome, Senhor, porque santo é o Senhor, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo o louvor. Exaltamos, engrandecemos, adoramos, invocamos o Teu nome, nome que está acima de todo o nome. Tu és o Verbo de Deus, Tu és a palavra viva do Pai, revelada, Senhor, a nós, revelada aos nossos corações, para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a Tua vinda é breve, o Senhor vem logo, e o Senhor está dando tempo para que nós aproveitemos a oportunidade de Te conhecer mais, de nos aproximar mais do Senhor, de estarmos mais sujeitos, mais submissos à Tua verdade, à Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo isso que tens nos revelado. Nós não vamos rejeitar esse conhecimento, para que ele não nos falte e nós sejamos destruídos. Nós queremos ser não destruídos, nós queremos ser edificados, como o Senhor prometeu, que sobre essa pedra, que é a Tua palavra, Jesus, que és Tu mesmo, Tu edificas a Tua igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam jamais contra ela. Obrigado porque o Senhor está edificando aqui as nossas vidas, através de tudo quanto estamos aprendendo da parte do Senhor, do trono celestial de Deus, na Tua palavra revelada aos nossos corações. Diga bem forte: Senhor Jesus, eis-me aqui, diante da Tua presença, da Tua palavra, do Teu conhecimento. Te peço perdão por todas as negligências, por todas as vezes que eu negligenciei o Teu conhecimento, que eu troquei o Teu conhecimento por coisas que não se comparam a Ele, mas eu as preferi. Mas agora, Senhor, eu estou consciente de que o Senhor me chamou para Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Conduza-me neste conhecimento. Espírito Santo de Deus, guia-me em toda a verdade, em toda a palavra, para que minha mente seja renovada e a minha vida seja transformada na perfeita imagem do Filho de Deus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Eis-me aqui, Senhor.